Fala, galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Hoje a gente tem um conteúdo super interessante para vocês. Teremos aí grandes insights em Big Data, Internet das Coisas e Bioinformática. Salve, galera, meu nome é João Walter Grandão, comigo Davi Girão, Davizão, e conosco hoje o Luiz Durão, formado, fez mestrado, fez doutorado, tudo na Poli, na Engenharia de Produção, na Poli da USP. Hoje ele trabalha como professor, tanto na ESEG quanto no Instituto INSPER, e também atua na empresa onde ele é cofundador, que é a Lumen, não é isso? Isso. A Lumen Consultoria. Maravilha. Durão, foi até um pouco complicado que a gente começou isso tudo, e quando eu tava conversando com o Davizão, cara, a gente tem vários assuntos, esse podcast deve durar, sei lá, umas 4, 5 horas, mas infelizmente a gente tem um tempo limitado, né? E, cara, de bate pronto, como que foi a sua trajetória de sair da engenharia de produção para depois começar a atuar muito mais nessa parte de informática, internet das coisas, big data? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Não, essa pergunta ela é bem interessante, acho que dá para explorar alguns tópicos legais. Eu talvez possa começar antes de entrar na engenharia, porque eu fui parar na engenharia de produção meio que por engano. Eu queria trabalhar com animação, não tem nada a ver com engenharia. E daí eu procurei alguns cargos na Pixar e eu vi que dentro deles tinha para engenharia de produção, né, engenharia industrial. Então eu falei, pô, deve ser um caminho. A gente sabe que, ainda mais antigamente, essas carreiras menos tradicionais, elas eram meio que, não dá para você ir por esse caminho. E eu fui parar na engenharia de produção por conta disso. E na engenharia de produção eu descobri o desenvolvimento de produtos, que é, na verdade, uma paixão. E dentro disso, diferentes metodologias para desenvolvimento de produtos, dentre as quais tem a metodologia tradicional do Cooper e algumas metodologias mais modernas, entre aspas, porque, na verdade, isso sempre foi feito assim, pelos designers, mas agora a palavra design thinking vem sendo utilizada como moda, né, esse pensar do design. E eu comecei a fazer diferentes projetos voltados para o desenvolvimento de produto, mais especificamente usando o design thinking. Até encontrei o João durante esse período, né? E no meu mestrado, tinha acabado de surgir esse tema Indústria 4.0 e eu comecei a me aprofundar dentro dessas pesquisas. Fiz um pedaço do meu mestrado na Alemanha, na Universidade Técnica de Darmstadt, e pesquisando essa parte, eu comecei a ter essa noção de que cada vez mais eu ia conseguir fugir da informática, né, desse mundo da programação. Já tinha visto programação na faculdade, né, e também no ensino médio, mas eu nunca fui, um expert de programação. E eu sempre falei, bom, e acho que isso é normal para o aluno, né, pensando em educação, quando o aluno passa pela disciplina, muitas vezes ele acha que trabalhar com aquele tema é o que você vê na disciplina, né? Então eu tinha falado, não quero trabalhar com programação, porque a forma como eu vi programação, aprendi programação no papel, né? A prova você ia lá e tinha que escrever o código no papel e o professor escrevia o código na lousa. Eu achava aquilo um saco, né? Caramba, Durão, tu tá entregando a tua idade, cara. Começou entregando a idade. Programação no papel, cara, que nem eu vi, então. Então, era um pouco disso, né? Então eu falava, não quero trabalhar com isso, tô tranquilo. Mas eu comecei a participar desses projetos e entender, cara, eu não vou conseguir fugir da programação. Eu aprendi no ensino médio, eu vi Pascal e Java. Na faculdade eu vi C e C++. E aí que eu fui ver que, na verdade, o que eu deveria me aprofundar mais era no Python, né? Porque Mas isso era ainda buscando aquela vaga, como você falou lá da Pixar, ou você já tinha, Pixar virou história? Cara, até hoje eu ainda sonho de vez em quando. Eu vi a blusa aí, meu com cartoon, você que é da Pixar, que tá procurando um talento, esse aqui é o Luiz Durão, que tá com a gente, inteligência artificial, Big Data, Indústria 4.0, ó. Pode entrar em contato, ele vai deixar o contato dele. Deixa o meu contato aí. Mas quem sabe, né, um dia. Mas toda vez que sai, eu sou apaixonado por animação, então toda vez que sai uma animação nova,
eu já assisto. Mas tu é de tipo, pô, saiu alguma coisa relacionada a Pixar, ou a Toy Story, ou, por exemplo, a Toy Story da Pixar, perdão. Ou a da Disney, você vai lá, assina, assiste, realmente você gosta disso? Sim, realmente eu gosto. E agora eu tenho desculpa, né? Que meu filho é pequenininho, então eu falo, não, agora eu vou assistir. Porque eu tô assistindo com ele, mas eu gosto, sempre gostei. Eu lembro até hoje o dia que eu falei que eu me apaixonei realmente pra isso, que eu tava assistindo o filme Up no cinema. Naquela época existia cinema, né, ainda. Hoje em dia a gente não sabe mais. Enfim, aí eu percebi que isso seria interessante de eu me aprofundar nessa parte de programação, justamente para poder entender um pouco mais do que eu estava pesquisando, né? Porque, claro, a gente discute na engenharia de produção essa parte mais gerencial, estratégica, mas eu queria saber um pouco a mais da parte de programação, de integração, né? Parte operacional ali, né? Exatamente, porque eu sempre gostei de colocar a mão na massa mesmo, apesar de entender a importância do pensar estratégico e da gestão, mas meu negócio é tá na operação, tá no dia a dia, conversando com as pessoas. E eu enxerguei na programação um caminho para fazer isso, para também eu não chegar num ambiente e começar a discutir indústria 4.0 ou qualquer outra coisa e começar a se perguntar do aspecto técnico e eu falasse, eu tenho que chamar outra pessoa para falar sobre esse assunto, né? Não, acho que eu gosto de poder discutir de tudo um pouco. Obviamente que tem pontos positivos e negativos, porque você acaba não se aprofundando tanto em determinadas áreas, mas você consegue ter um range maior, né? O teu mestrado foi com qual tema? O meu mestrado, ele foi em customização em massa, né? Customização em massa? Isso. Que é uma das... É uma ilusão ou já é a realidade? Cara, essa pergunta é interessante, porque é uma ilusão e uma realidade ao mesmo tempo, porque customização em massa é um termo bem antigo, né? Então, o Pine cunhou esse termo, acho que em 1992. E quando a gente fala de customização em massa, a gente sempre pensa naquele produto que vai ser moldado especificamente para você e para as suas necessidades. O que a gente pode retratar num avião, por exemplo. Então, um avião, ele é customizado para quem compra aquele avião, né? Então, você vai na Embraer, sei lá, o Jack Chan já comprou um avião da Embraer. Então, foi totalmente alterado para as necessidades dele. Agora, quando a gente fala de customização em massa, a gente tem algumas etapas desse processo, né? Então, tem a etapa onde a gente tem algumas coisas que são padrões e as outras a gente vai adaptando conforme o uso. Por exemplo, um carro. A gente pode dizer que um carro, de certa forma, ele é customização em massa, porque você tem alguns kits prontos e você consegue, dentro daqueles kits, selecionar o que melhor te representa, o que você mais gosta, assim por diante. Mas o conceito puro da customização em massa, esse a gente ainda está um pouco longe, mas não talvez do ponto de vista tecnológico, mas talvez do ponto de vista financeiro nesse caso, porque ainda é muito caro você customizar 100% de um produto tecnológico. Talvez roupa a gente consiga, né? Do tipo, você entra na internet, pega os seus moldes e customiza uma camiseta para você. Mas acho que falar em outros aspectos tecnológicos, assim, quero comprar, sei lá, um computador que é totalmente especializado para a minha necessidade. Talvez isso demore um pouco ainda, né? Entendi. Até se você for pegar desse lado da moda, né? A própria Havaianas, né? Você consegue... Sim. Hoje eles lançaram uma campanha um tempo atrás de você customizar, né? O calçado, eu quero pedrinha tal, eu quero cor tal e tal. Sim, é bem voltado para a experiência do usuário, experiência do consumidor, né? Acho que envolve ele no processo criativo de produção e traz uma relação com isso, né? Pelo menos dá a sensação de envolvimento do usuário, né? Na verdade, a gente sabe que num carro, por exemplo, a gente não consegue customizar ao ponto de escolher cada um dos acessórios. A gente escolhe kits. Mesma coisa na Havaiana. Eu não consigo customizar 100% da Havaiana. Não consigo pedir uma Havaiana reciclável com, sei lá, tira de bambu e coisas desse gênero. Sim, tem uma certa limitação. Você comentou aí, tava lendo passagem assim no meu Instagram e tava falando uma reportagem sobre... Era patrocinado, então não sei até que ponto é verdade ou se é fake news, né? Mas a ideia era que
na parte da aviação, muitas vezes as medidas que eles tiravam para montar os jatos, né, na mudança para jato, né, eles tiravam muito a ideia de pegar, tipo, acho que pegaram 4 mil homens americanos do exército e foram pegar o homem médio, né, e depois eles viram que não servia para quase nenhum. E aí falaram assim, cara, por quê? Porque não existe homem médio. Na verdade, você tem que pegar e na verdade, adaptar o produto para que as pessoas tenham ali fatores ergonômicos, enfim. E aí se adeque ao uso para aquela pessoa que vai estar utilizando o equipamento, né? E aí você falou da roupa. E aí, na verdade, essa era patrocinada por quê? Porque era uma campanha de roupa onde você poderia comprar uma calça sob medida, né? Então, eu achei bem interessante que ele fez essa analogia aí. E até hoje, por exemplo, tamanhos de roupa PMG, na verdade, pegam homens... Médio. O homem médio, pequeno, homem médio... Eu tenho uma breve dificuldade com isso, cara. Vou comprar um GG, aí fica curto. Enfim, cara, esse lance do homem médio é difícil, cara. Talvez eu esteja um pouco fora da média, né? Mas tem um ponto interessante nisso, porque quando a gente fala de customização, na verdade, a era pré-industrial era uma era customizada, porque você ia nos artesãos fazer sapato, você ia fazer o seu produto no artesão. E aí, quando você tem a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, aí você tenta colocar tudo isso dentro de uma caixa. Então, aí você passa a ter esse conceito de as pessoas têm que ter o mesmo pé médio, as pessoas têm que ter o mesmo tamanho e assim por diante. E a customização em massa, ela nasce um pouco com essa ideia de buscar esse conceito dos artesãos pré-revolução industrial com a tecnologia que permita ganho de escala, porque a gente não consegue... Se a gente fosse depender de alfaiate para fazer roupa, ia sair muito caro, a gente não consegue atingir o público. Então, por isso que ainda o grande problema atualmente na customização em massa é do ponto de vista financeiro. Como que você consegue baratear esse custo, né? Senão se torna um negócio só para a classe dominante, né? Entendi. E aí, no caso, esse foi o mestrado, então, falando sobre customização em massa, e o doutorado? No doutorado, eu já mudei um pouco de tema, na verdade, ainda dentro de indústria, mas eu trabalhei especificamente com o conceito de digital twin, né? O gêmeo digital, que é a ideia de você criar uma representação virtual de um objeto físico, mas é mais do que só uma representação, é quase como se esses dois objetos, eles fossem interligados, efetivamente. Então, alterar alguma coisa no objeto físico, altera no objeto digital, e alterar alguma coisa no digital, de alguma forma, altera o físico. Então, é um pouco disso. Isso é utilizado mais em qual indústria? Civil, por exemplo, tem a ver com isso? Ela surgiu, na verdade, numa discussão relacionada à indústria aeroespacial. Então, a ideia desse conceito, e já é um conceito razoavelmente antigo também, mas que agora, com a tecnologia, ele retoma ao topo, mas surge com a ideia de como que você poderia fazer manutenção em satélite ou manutenção na estação espacial sem estar próximo à estação espacial ou sem estar próximo ao satélite. Então, como que você saberia qual é a condição daquela peça específica ao longo do voo dessa peça? Mas hoje em dia ele acaba ganhando adeptos em várias indústrias, como por exemplo a indústria de construção civil. Com BIM, provavelmente? Tem a ver com o BIM? Tem a ver. Algumas pessoas acabam usando isso, o BIM, para fazer algum tipo de conectividade. BIM, que você quer dizer, é o sistema, né? Que na verdade, pelo que eu entendi do sistema do BIM, até que é um assunto... Acho que, assim, é relativamente novo, né? Assim, sim. Até mais quando você fala isso para meios públicos e privados, até pelo investimento que tem que ser feito na plataforma. Mas o BIM, ele consegue, até onde eu sei, você consegue fazer lá a planta baixa, que é o design, né, da casa, do estabelecimento, do edifício, enfim. E aí você consegue já orçar em cima do BIM, consegue já fazer a gestão do projeto em cima do BIM, você já consegue até mesmo fazer a conexão de várias plantas, hidráulica, elétrica, lógica, e até mesmo você consegue ver, olha, aquelas plantas estavam sendo fornecidas por fornecedores distintos, e quando eu tenho o BIM, eu consigo ver, olha, a planta elétrica entrou, mas na hora quando eu fui colocar aqui a planta hidráulica, tá dando um problema. Né? Tá dando, sei lá, ele manda rodar... Eu acho que integrador, né? É um integrador de projetos. Uma modelagem integrada, né? De construção. Acho que, se não falha a Building Integration Modeling, eu acho que, se não me falha a memória, essa... Eu já ouvi falar de BIM, mas mais relacionado ao processo, né? E o Digital Twin, ele tem um pouco disso, dessa integração também,
mas ele é vivo. Então, quer dizer, seria um passo a mais no BIM, só que eu consigo mapear, por exemplo, qual que é a pressão no cano nesse exato momento. Porque eu tenho lá uma réplica digital do meu prédio, e ali eu consigo, por exemplo, dar um zoom naquele componente e saber que está passando uma água com a vazão específica que está dando uma pressão no cano XYZ. Isso aí é como se fosse, não sei, alguma espécie de CMS, Condition Monitoring System, em que você tem, por exemplo, você falou de satélite. Esse satélite deve ser completamente sensorizado, né? Sim. Tudo. E aí é através disso que você teria o gêmeo digital para você ter essa especificidade por exemplo, da pressão nesse cano. Seria isso? É exatamente isso. A ideia é exatamente essa. Não é uma ideia nova, na verdade. Isso aí já existe faz tempo. Mas hoje a gente consegue ter um pouco mais de tangibilidade dentro desse conceito por conta de outras evoluções tecnológicas, como a internet das coisas e agora a internet 5G, né? Porque se eu quero mapear um satélite e quero ter um condicionamento, entre aspas, em tempo real, porque tem alguns segundos, milissegundos de diferença, mas eu preciso ter uma velocidade rápida de internet para conseguir esse monitoramento. Não adianta nada eu ter um digital twin, por exemplo, de uma planta no Amazonas, mas tem uma diferença de um dia e começa a pegar fogo a planta, não apita aqui. Então, quer dizer, não é um conceito novo, é um conceito muito escorado em teoria de controle tradicional, né? Que tem bastante nos cursos de mecatrônica. Uhum. Mas que... Eu lembro dessa disciplina aí. Cara, tomei pau na primeira vez, mas depois deu certo. Isso é super interessante, porque eu sou da indústria eólica, né? Legal. E essas máquinas, elas são super sensorizadas, né? Uhum. Poderia ser melhor? Poderia ser bem melhor. Mas a gente... muitas empresas estão, através desses sensores e variáveis que você tem, temperatura, vibração, velocidades de rotação do equipamento em si, criando modelos justamente de machine learning, né? E aí você começa a preditivamente avaliar, cara, tal componente está se comportando de maneira diferente dentro dessa base histórica que a gente tem, desse espaço amostral. Quando isso aconteceu com tais máquinas, elas quebraram com uma falha X. E aí o cara fala, ó, dentro de tantos meses é possível que essa máquina venha a falhar de maneira similar. Então isso é super legal e já acontece hoje. Não é... A gente tem dados quase que em tempo real, mas também não é exatamente o que você falou. Tem esse delay aí. Exatamente, mas é basicamente isso. O Digital Twin, na verdade, é um rebranding, né, de algo que já é feito, especialmente em indústria contínua. Isso já é feito, né? Então, há muito tempo, se você pega... Sistemas de escada, né? Eu acho que é o nome que faz essa parte, né? O SCADA, ele é um sistema de monitoramento, sim, né? Sim. E aí, eu acho que no caso teria que ter algum banco ali para coletar os dados, né? Sistemas de monitoramento por condição que fazem o paralelo, né? O SCADA, ele coleta diversas variáveis que muitas vezes não estão tão relacionadas ao CMS, a esses sensores, mas eles usam para outras variáveis, né? Por exemplo, na indústria eólica ou de geração de energia, você vai ter qual é a rotação das pás, qual é a velocidade de rotação do gerador, qual é a potência que está sendo injetada naquele momento, e aí você tem diversas variáveis, tensão, corrente, papapá, e aí você consegue fazer análises diversas, né? Mas o nosso foco para ter uma previsão de falha e utilizar isso em manutenção, até do exemplo que o Durão usou para o satélite, a gente usa muito vibração e temperatura, né? A ideia é justamente você poder pegar todos esses dados que o SCADA coleta, mas criar um modelo virtual da tua pá, por exemplo, no caso da indústria eólica. Então, quer dizer, as indústrias contínuas, elas já fazem isso faz tempo. Se você pegar a indústria de papel e celulose, mesma coisa, você tem tudo monitorado. Eu tive num projeto na Klabin, lá de Telêmaco Borba, que é a planta deles, a principal planta de celulose. E é exatamente isso, é tudo monitorado, 100% monitorado. Então, quer dizer, a ideia em si não é nova, mas você pegar isso para gerar um modelo
onde você possa ter uma visualização do que está acontecendo e, a partir disso, gerar os seus modelos preditivos e conversar com os técnicos, essa que é a grande diferença, né? Porque eu consigo ter especialistas em turbina que moram na Alemanha, e aí eu conecto eles, conecta aqui no meu Digital Twin, então ele consegue ver o que está rolando ali com a tua pá, sem você ter o custo dele vir para o Brasil, e não só o custo de transporte, mas o custo da tua pá ficar parada também, né? Porque você consegue aumentar a velocidade disso, né? Você manda, o cara acessa talvez no mesmo dia, já conserte ou propõe a correção, e você consegue voltar à produção, né? Então é um pouco disso. Cara, na tua opinião, o 5G vai mudar isso aí? Como é feito, como é monitorado? Legal, interessante. Essa pergunta é muito boa porque tem a resposta técnica, mas tem a resposta política social, digamos assim. Do ponto de vista técnico, eu acho que vai. O 5G ele surge justamente para você ter essa conectividade mais rápida. Então, por exemplo, o carro autônomo, ele só vai ser possível efetivamente com o 5G, porque você não pode correr o risco de mandar um comando de freio e o carro não frear. Uhum. Agora, do ponto de... Isso, assim, tecnicamente é possível e acho que no nível global, na maioria das vezes vai ser possível. Acho que o que está acontecendo com o 5G no Brasil é um caso meio à parte, porque não está ocorrendo uma discussão puramente tecnológica e puramente técnica, né, do 5G e do leilão do 5G, né? Então acaba tendo uma discussão política de tecnologia chinesa ou tecnologia americana e assim por diante. Tem a europeia também, acho que acho que a Ericsson também tava bem um conglomerado, né, de empresas, é bem um lobby do lobby do lobby, né? É exatamente isso, né? Então eu acho que, assim, passado esse problema político, porque qual que é o medo em relação a isso? Em tese, todo o tráfego de informação precisa e de informação que seja crítica para as empresas, por exemplo, no caso da turbina, eu vou mandar esse modelo pela internet. Então, eu preciso garantir que esse modelo esteja criptografado ao nível de que eu não perca qualquer segredo industrial. E quando você fala no 5G, esse governo atual está falando que eu não quero dar para uma empresa chinesa porque a informação vai passar o tráfego pela rede chinesa e daí eles vão roubar as informações estratégicas para o Brasil. Que é uma discussão muito vaga, né? Assim, é só você garantir de ponta a ponta, que aquele dado está criptografado. Tanto faz se eu estou transmitido via Xiaomi ou via Ericsson, né? Tanto faz no fim das contas. Então eu tenho um pouco de receio em relação à tecnologia no Brasil, especificamente por conta disso, mas do ponto de vista de mudanças nos modelos, acho que com certeza o 5G ele veio para alterar essa condição, né? Hoje, aí puxando para essa questão da político-social, hoje, na tua visão, quem teria a maior capacidade de implantar a tecnologia e dar suporte num país de dimensões continentais que nem o Brasil? Eu acho que uma empresa única não é possível. Eu acho que, até porque, do ponto de vista estratégico, é ruim, porque se você tem uma falha numa empresa, imagina quem investiu na BlackBerry, por exemplo. É meio que você apostar tudo no galinha só, né? Você apostar tudo... É a mesma coisa trazendo para a discussão de vacinas. É quase como se a gente apostasse numa única vacina e aí essa vacina não dá certo. Então, quer dizer, eu preciso diversificar até para garantir que eu tenha uma rede de cobertura e uma falhando eu consiga ter outra para fazer esse caminho paralelo, né? Então, quer dizer, é mais ou menos essa ideia. Eu não posso investir numa única vacina, porque se eu investir numa única vacina e essa vacina não dá certo, eu tenho um problema. É o caso que está acontecendo na Argentina, né? A Argentina investiu basicamente grande parte dos seus recursos na Sputnik, mas a Sputnik ela usa uma tecnologia de adenovírus, que é um vírus atenuado também. É um vírus vivo, mas atenuado. E é muito difícil de você tratar esse vírus. Então, a fabricante da Sputnik está tendo problema em fabricar e eles estão com falta de segunda dose. Então, quer dizer, você tem muita gente que já tomou a primeira dose na Argentina, mas não consegue tomar a segunda. E como eles investiram só na Sputnik, eles estão com problema de vacinação. Aqui a gente ainda tem, assim,
dando todos os problemas que rolaram em torno desse tema, a gente ainda tem a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer, a Janssen. Então, quer dizer, tá faltando o Coronavac, vamos dar Pfizer. Tá faltando o AstraZeneca. Então, isso você consegue gerar um potencial de combinação maior, né? Entendi. E aí, no caso já que a gente já tá entrando, passou a parte do doutorado, vamos falar um pouco de 5G, então, aí, já que tá sendo o tópico. Nesse lance do 5G, então, Durão, como tu tem comentado aí, tu acha, então, que tem que ter várias plataformas que vão dar suporte, né, para isso? E a partir do momento, quando tu acha que isso é viável? Tu diria, assim, tem algum aspecto temporal, assim, porque, pelo menos as pessoas que eu conheço que tiveram a oportunidade de ir para a China falam que lá já é uma realidade, assim, né? Sim. Lógico, eu não sei até que ponto, quando eles falam que a realidade é só em Xangai ou só em Pequim, mas, enfim, já é uma realidade, né? Em alguns distritos lá. Isso, no Brasil, tu acredita que, de fato, é quando? Eu acho que, assim... Tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado. Uma coisa, primeiro, que a gente precisa deixar claro é que essas empresas que falam que tem 5G não têm 5G ainda. Então, por exemplo, tem uma empresa de telefonia que fica fazendo propaganda como se fosse o primeiro 5G do Brasil. De fato, não é. Porque a gente ainda não tem a tecnologia 5G, a gente ainda não fez o leilão. E o espaço de telecomunicações do Brasil é público. Eu acho que saindo esse leilão, nos grandes centros, São Paulo, Rio, Minas, quer dizer, Belo Horizonte, Curitiba, acho que nas capitais... Acho que é um processo rápido, porque basicamente você instala as antenas, só que qual que é o problema do 5G? Como a frequência é mais alta, a distância de percorrimento dessa onda é menor. Então você precisa ter mais antenas. Então acho que, além disso, quando a gente fala de grandes centros, é importante dizer que é os centros desses grandes centros. Então acho que vai ser um processo que ainda demora para chegar na periferia de São Paulo, por exemplo. Mas acho que na região central, Paulista, Faria Lima, ou mesmo no Rio, na região central do Rio, acho que sendo feito o leilão público... É coisa rápida, né? É coisa rápida de você instalar. Agora, acho que essa chegada na periferia, até por uma questão de você garantir, pensando do ponto de vista da empresa, a segurança dos equipamentos, e pensando do ponto de vista do cidadão, você garantir que aquilo não vá trazer nenhum ônus, acho que ainda é um processo que demora. Então, quer dizer, é estranho a gente, até discutindo tecnologia, é engraçado a gente pensar que, ao mesmo tempo, o Brasil pode ser um país extremamente avançado na tecnologia, como o 5G, na Paulista ou em qualquer outro lugar, mas a gente está falando, e a pandemia escancarou isso, de pessoas no Brasil que estão mais de 1 ano e meio sem estudar porque não têm acesso à internet 3G. Uhum. Então, isso é uma realidade que precisa muito ser discutida. Então, por isso que essa pergunta ela é interessante, porque eu acho que o 5G ele vai chegar rápido nesses locais, mas para a população, de maneira geral, acho que ainda demora, até porque essa população não tem nem acesso à internet 2G, internet 3G. Então, quer dizer, é duro você ter essa comparação, e acho que, óbvio que isso tem a ver com o tamanho do Brasil, mas se a gente reduzir só a São Paulo, a gente tem esses problemas gigantescos em São Paulo, com crianças de Paraisópolis, aqui perto, que estão há 1 ano e meio sem estudar, 1 ano e meio sem frequentar a escola, porque não tem acesso, né? Ou às vezes só tem um celular e esse celular não pega a internet direito. Então, quer dizer, é uma muito discussão ruído, né, pra você pegar e aprender com a internet. Uma internet que não te dá um suporte. Você vai abrir um vídeo, demora, sei lá... assim, eu pelo menos vivenciei a época que a gente usava internet de escada. Então, se eu ia baixar um download de 10 megas, você tinha que esperar quase 1 hora, 30 minutos, enfim. E, Durão, então... Hoje, tu atua mais com que parte, assim? Porque, pelo menos quando estava lá no mestrado, no doutorado, logo depois que saiu, tu atua um pouco com Big Data, né? E até quando tu fala Big Data, o que é que tu trabalhava, assim, especificamente falando? Legal essa pergunta. Eu trabalho com Big Data mais no nível conceitual e no nível de exploração. Eu nunca trabalhei com efetivamente a coleta de Big Data. De certa forma, sim, quando eu falo de scrapping de rede social ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas quando a gente fala de Big Data,
a gente basicamente fala de 3 Vs, né? Que é velocidade, variedade, qual que era o outro V? Velocidade, variedade, volume. E aí agora você está falando de um 4º V, que é veracidade dos dados, considerando toda a quantidade de fake news que a gente tem disponível aí no mercado. Então, quer dizer, eu já trabalhei com a coleta de rede social, especificamente de Big Data, e com o processamento desses dados. Aí, quando a gente fala de processamento de Big Data, a gente está falando de... É quase como se fosse um processamento normal de dados, só que por um volume significativamente muito maior do que o normal. Então você precisa usar alguns processadores mais rápidos, né? E daí tem alguns processadores com base Linux que fazem esse trabalho pra gente, né? Então tem o Spark, o Flink, enfim, vários processadores que fazem esse trabalho. Mas o que é importante do Big Data, na verdade, o que é a grande vantagem do Big Data é que essa quantidade enorme de informação ela faz com que a gente consiga enxergar padrão onde talvez a gente não pudesse enxergar que tivesse qualquer tipo de correlação existente, né? Você consegue dar um exemplo? Vou ver se eu lembro de algum exemplo meu especificamente. Acho que eu não consigo pensar, mas vamos dar um exemplo relacionado ao corpo humano. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que a gente tem um Big Data do nosso corpo, certo? Então você vai, faz N exames, consegue ir guardando essas informações ao longo do tempo. Então você tem ali um histórico temporal do que está acontecendo com o teu corpo. Você consegue, com base nisso, chegar a correlações, hoje em dia já se sabe isso, que você tem correlações de humor com fluxo intestinal. Então, quer dizer, são coisas que na verdade estão ligadas no nível químico, que você só consegue ter esse tipo de estudo e esse tipo de correlação porque você está analisando uma quantidade enorme de dados, né? Ou, sei lá, vamos pensar num outro exemplo, um outro exemplo grande. Então quer dizer que se o cara tá lá, o cara tá com medo, aí aquela dor na barriga então é real, aquilo aí. É coisa desse tipo, assim. Quase aquilo que a gente tensão tem na pré-competição, o cara vai competir, meu irmão, todo dia antes da competição, fico passando mal pra caramba antes de viajar, sim. vou ter uma prova, então isso já não é mais mito, é verdade. Então, isso é verdade, não é só crendice. Então basicamente a gente estuda, e acho que todo mundo que faz doutorado tem um pouco dessa sensação, a gente faz doutorado pra descobrir que a nossa avó e a nossa mãe estavam certas em várias coisas, né? Então tudo aquilo que é crendice que a nossa avó falava, nossa mãe falava, a gente estuda não sei quantos anos pra descobrir que é verdade. Mas descobrir com base científica o que faz toda a diferença. Né? Mas é um pouco disso, você conseguir enxergar padrão, e aqui num exemplo do corpo humano, mas imagina dentro de uma fábrica, você começa a ter uma quantidade enorme de dados e você entende que talvez aquilo deu problema por conta de um parafuso que saiu errado no processo XYZ há 3 horas atrás, ou há 5 dias atrás, enfim. É esse tipo de correlação que a gente não consegue ter no dia a dia sem usar um processamento de Big Data, porque acaba se perdendo no volume, né? Mas, do ponto de vista, voltando aqui, econômico, é viável ficar, então, pagando alguém para contratar ali um analista de dados, assim, que esse profissional hoje está sendo muito procurado no mercado, para eu, de fato, cara, vamos avaliar. Lógico, se esse parafuso for, por exemplo, de uma aeronave, eu tenho quase certeza que quase não, tenho certeza que sim, né? Agora, até que ponto é viável e vale a pena você ter esse profissional na tua empresa ou contratar uma empresa para fazer isso para ti? E ainda mais, não só isso, até porque, assim, quando você vai contratar alguém, você vai dizer, cara, eu queria analisar isso. Ou você simplesmente contrata o cara e deixa ele fazer estudos exploratórios. Como que funciona isso? Idealmente deveria ser isso, né? Idealmente você deveria contratar um cientista de dados ou uma empresa que faz essa análise e fornecer os dados e dar algumas diretrizes, mas deixar a pessoa livre para tomar as decisões ou para enxergar... Ali, né? Oi? No sandbox ali, na caixinha de areia. Exatamente, deixa ele lá brincando, ver o que ele vai achar. Mas na prática não é isso que acontece, né? Então na prática você contrata uma empresa ou contrata um analista para alguns problemas que você já tem em mente que você quer que sejam solucionados. Eu diria que, talvez a resposta curta, todas as empresas deveriam fazer uma análise de dados. Daí eu não sei se contratando efetivamente um profissional de ciência de dados, claro que se eu pudesse sugerir que todas contratassem, eu iria sugerir isso, que sim, contratem.
Mas tem que sempre analisar o custo-benefício, né? Então, se eu vou contratar um profissional para fazer um tipo de análise específica, mas isso não vai impactar positivamente ou não vai impactar muito positivamente e o meu tempo de retorno vai ser baixo, talvez valha mais a pena eu aprender a fazer essas análises. É claro que o tempo que você leva para aprender também tem que ser colocado na curva aí, né? tem que ser colocado na curva. Mas eu entendo que o trabalho de processar dados é um trabalho que deveria existir até na padaria do seu Joaquim. Porque se ele consegue processar os dados lá de venda, ele consegue entender quanto de farinha que ele tem que comprar, quanto de ovo ele tem que comprar para otimizar o processo dele. Quer dizer, dados são sempre bem-vindos. A questão de ter um cientista de dados ou não, ela vai do quanto que você quer investir num crescimento baseado em dados. Então, eu não enxergo, por exemplo, atualmente, nenhuma empresa grande sucedendo ou tendo um sucesso grande nos próximos anos, 10, 20 anos, se não contratar um cientista de dados agora. Porque ela vai ficar muito atrás dos concorrentes que já estão fazendo isso. E no Brasil, quando se fala, por exemplo, de banco, hoje em dia não se tem mais banco sem cientista de dados. Porque os cientistas de dados conseguem, no banco, criar os modelos de previsão e os modelos de score que guiam ali os negócios do banco em determinados momentos. Eu lembro de um aluno que ele tinha coletado alguns dados, né? O chefe dele tinha passado para ele alguns dados e falou assim, cara, eu preciso que você modele como que vai ser o nosso plano para a gente tentar avançar com a parte de financiamento de veículos. Uhum. E aí ele estava categorizando de tipo, olha, até tanto de renda, essa taxa. E aí ele pegava, acho que não sei se era análise de cluster, enfim. Ele clusterizava, estruturava isso tudo e falava assim, olha, essa é a melhor distribuição e a distribuição onde a gente vai ter maior retorno se a gente utilizá-la, né? Isso, lógico, baseado em dados históricos, né? Se vai ser daqui para frente, a gente não sabe, né? E aí ele fazia isso para a parte de... Quer dizer, ele fez isso para a parte de venda de motos, né? Tá. Financiamento de motos em um dos grandes bancos aí. Até, se foi ou não foi utilizado, eu não sei dizer, né? Porque simplesmente tinha sido uma conversa assim de intervalo de aula, que ele estava dando uma olhada nisso, e aí ele me comentou o que ele estava trabalhando, né? E eu achei um ponto muito interessante, porque um dos locais onde a gente dá aula, o volume de disciplinas relacionadas à estatística tem aumentado, né? Pelo menos assim, eles têm, acho que até a estatística 4, enfim, e isso parece que estão querendo aumentar ainda mais nos cursos de engenharia, porque tem demandado isso do mercado, né? Exato. E aí eu vou até te fazer essa pergunta. Na hora quando tu fez a graduação, muito do pessoal da engenharia de produção foi trabalhar na indústria como você gostava de atuar nessa parte de produto, ou foi trabalhar mais na parte de mercado financeiro e etc? A maioria foi atuar em mercado financeiro e consultoria. Acho que assim, se eu puder mapear na minha turma, eu acho que eu sei de um nome que foi para a indústria, e ainda assim foi atuar na área financeira da indústria. Então, quer dizer, não foi nem atuar na base de produto mesmo, né? Ou no chão de fábrica, propriamente dito. Tem um certo preconceito, eu diria, em algumas faculdades de você ir trabalhar efetivamente no chão de fábrica, porque a galera fica, engenheiro no chão de fábrica. Eu adoro, eu acho sensacional o chão de fábrica. Como eu falei, eu adoro estar na operação. Então, quer dizer, isso para mim faz muito sentido. Mas a maioria foi para o mercado financeiro, assim, sem sombra de dúvida. Eu tinha comentado isso com o Davi uns dias atrás e é só mesmo uma confirmação para ver se realmente tinha lembrado de maneira correta. Durão, e voltando aí nessa parte de Big Data, então você acredita que as empresas devem ter um profissional com essa expertise, sendo ela contratado ou até mesmo do dono, ou, enfim, de alguma pessoa que consiga atuar. Agora me faz tirou uma dúvida aqui. Na hora, qual o momento que a empresa fala assim, cara, quais dados eu vou ter que coletar? Porque assim, se você falar assim de dados, você pode coletar dados de tudo quanto é lado, né? De tudo quanto é lugar, dados de RH, dados de marketing, dados de produto, dados de financeiros, dados jurídicos, enfim. Aí você fala assim, cara, tu coleta tudo, aí fala, pô, até quando eu vou ficar coletando para conseguir talvez ter um benefício de ter esses dados coletados, né? A resposta rápida é colete tudo sempre. Acho que essa é a resposta rápida, do tipo...
idealmente, você tem que ter informação sobre tudo que está rolando dentro de uma empresa, né? Se você quer fazer a gestão adequada dessa empresa. O gestor, ele tem que saber dessas informações de todos os setores. Então, no setor de RH, e hoje em dia a gente tem uma crescente aparição de empresas que a gente chama de RH Tech, né? Human Tech, ou HR Tech, qualquer coisa assim. Voltada justamente para a gestão de dados de RH e como você pode tornar o ambiente da tua empresa mais competitivo ou mais legal para os teus funcionários, né? Mais legal no sentido de divertido mesmo. Que aí já vem outras discussões que, na minha opinião, tenta deixar divertido como uma forma de te capturar e fazer você esquecer que você passa 16 horas por dia no trabalho. Mas é uma opinião minha. Venha ser feliz aqui, trabalhe com 20 horas por dia. O que já tem relatos assim, dessas empresas que são mais abertas, de pessoas que falam, isso aí, realmente você tem todo esse ambiente, mas no fim das contas é só para você esquecer que tá lá dentro 20 horas por dia e que você consegue fazer tudo lá dentro. É quase Las Vegas, que não tem relógio nos cassinos. Né? Exatamente. Não tem nem janela, cara. Você não sabe se tá de dia ou se tá de noite. Exatamente. Então, eu acho que idealmente seria isso. Agora, se a gente sabe que capturar dado também é caro. Quer dizer, dependendo do dado que você quer, você precisa comprar sensor, você precisa fazer todo um processo de integração de banco de dados, que não necessariamente simples e barato. Então, o ideal é que você escolha alguns setores que são mais vitais dentro da tua empresa e, a partir disso, você comece a mapear os dados desse caminho crítico, né? Então, quando a gente fala de projetos, né, a gente tem um caminho crítico de projeto, e quando a gente fala de produto, a gente tem a função crítica do produto, ou seja, qual é aquela função sem a qual o produto não existe. Então a gente precisa mapear esses caminhos, essa função, e a partir disso você começa a capturar os dados dessa função. Melhorei aquela parte da minha empresa, vou para outra. E assim sucessivamente, né? Entendi. O próprio analista de dados, ele tem que já ter um breve conhecimento do setor que ele vai atuar, né? Eu acho que fica até mais fácil de construir, apesar da questão do sandbox, você falou do cara ir lá e ficar fuçando tudo. É importante um direcionamento do que ele tem que... Porque você pode ter um rato de laboratório, estudar, né? Aquele carinha que realmente manja do bit-byte, da matemática, da estatística da coisa. Mas se esse cara talvez não tiver conhecimento de negócio, o cara consegue fazer várias análises, consegue saber usar todas as ferramentas estatísticas. Mas não tem sentido. Mas não tem sentido o que ele tá me trazendo aqui. O que eu faço com isso, né? Quando a gente fala de um cientista de dados, na verdade a gente fala de uma intersecção de 3 áreas. A estatística, a programação e o negócio. Então, quer dizer, se eu não tenho uma pessoa que manja bastante de estatística, manje bastante de programação para aplicar a estatística e manje do negócio que ele está envolvido, ele não vai saber tirar a conclusão. Daí ele vai chegar naquelas correlações espúrias, do tipo, números de filmes do Nicolas Cage com taxa de suicídio. Quer dizer, tem uma correlação, existe, mas não tem efeito causal. Então, a gente precisa que o analista ele esteja imerso no negócio que ele está envolvido, né? Então, nem que esse processo de imersão ele ocorra durante o processo, né? Então, quando alguém contrata uma consultoria para fazer uma análise de dados, né? Então, a gente precisa que esse consultor ele saiba minimamente do cenário que ele está sendo envolvido, né? Não adianta um cara que nunca trabalhou com mercado agro querer tirar a conclusão do mercado agro, mas ele não sabe que tem entre-safra, por exemplo, que causa uma variação significativa no modelo dele. Quer dizer, ele precisa saber para falar, bom, isso aqui é a entre-safra, então isso aqui eu tenho que tirar fora do meu modelo, ou isso aqui tem que ser entrar de determinada maneira no meu modelo. Então, de fato, sim, eu não posso ter só o cara que fica escovando byte o tempo inteiro, eu preciso ter um cara que pense criticamente. E é até por isso que atualmente o cientista de dados é um profissional caro, porque a nossa formação, de maneira geral, e se a gente pensar na estrutura curricular da graduação, ela não é voltada, ela é voltada para formar técnicos muito bons, né? Então a gente tem, por exemplo, a formação de engenheiros que são muito técnicos e muito bons tecnicamente, mas que não entendem do negócio e acabam, às vezes, até deixando de lado, falando, não quero me preocupar com isso, eu quero ficar só soldando aqui a minha plaquinha e ver o que vai acontecer.
E não dá, né? Quando a gente fala de um cenário totalmente integrado como esse, eu preciso estar antenado no que tá rolando, né? Sim, sim. Perfeito. E aí, no caso, além dessa parte aí do Nicolas Cage aí que tu comentou, quais outros benefícios assim que a Big Data já tem trago assim, no teu ponto de vista, que tem observado? Eu acho que tem várias reflexões importantes que o Big Data traz pra gente, né? E várias descobertas, na verdade, em relação ao corpo humano, por exemplo, só são possíveis a partir do processamento genético, que é uma quantidade enorme de dados que você processa ali com o uso de supercomputadores, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de modelos bancários, que são modelos que você tem uma quantidade de dados gigantescas e você quer prever o modelo da moto que você deu de exemplo. Uma reflexão importante é justamente um ponto que você trouxe, que a gente analisa dados históricos. E o problema desses dados históricos é que eles se tornam viesados pelos próprios preconceitos da sociedade. Então, quer dizer, como é que um banco vai definir uma carta de crédito usando os dados históricos se isso vai gerar um modelo que provavelmente, se você mora num CEP periférico, teu crédito vai ser negado, independente de qualquer outra situação. Por quê? Porque, historicamente, a gente tem um modelo que fala que quem mora em determinada região tem mais chance de dar default, né? De não pagar o empréstimo ou o financiamento. Então, quer dizer, a gente só consegue ter esse tipo de reflexão também do quanto a nossa sociedade ela é desigual e assim por diante, né? Racista e machista, principalmente, porque tem um modelo que mostra que tem alguns modelos que falam que se você for mulher, não dá para pegar um empréstimo. Então, quer dizer, eu só consigo ter a noção de o quão machista ou racista e homofóbico e preconceituoso a gente elitista, porque eu tenho esse processamento dos dados históricos, né? Mas nesse caso aí que tu pegou aí, se o modelo indicar, por exemplo, que uma mulher, ela tende a pagar mais, tende a pagar em dia, isso para o banco, enfim, para quem está fornecendo crédito, isso não seria um ponto de atacar essa digamos assim, um novo nicho de mercado ali, poxa, a gente está fornecendo, e até mesmo divulgar isso de forma a conseguir coletar mais mulheres, já que ele está identificando sim. Elas tendem a ter... Eu não sei os dados, né? Mas não, claro, é uma suposição. Se elas realmente são as pessoas que, de fato, dão menos default, por que não atacar elas como público-alvo e até mesmo fazer mais, por exemplo, oferta de crédito? É um ponto específico que pode funcionar também, de você criar linhas específicas de acordo com os outputs do modelo. Isso pode funcionar, pode ser um output interessante, mas ainda assim tem uma restrição legal do ponto de vista bancário. Atualmente, o Banco Central ele precisa que qualquer modelo de crédito seja auditável. E quando você roda modelos de inteligência artificial, é um modelo black box. Então, em sua maioria, os modelos rodam e você não sabe por que deu aquele resultado. Ele simplesmente diz aquilo, né? Exatamente. Ele diz aquilo porque no treinamento saiu aquela resposta. Então, quer dizer, antes de poder usar isso do ponto de vista mais comercial... Os bancos, obviamente que eles usam isso para criar linhas de produtos e tomar decisão, mas eu não posso, por exemplo, fazer uma análise de crédito com base em modelos exclusivos de inteligência artificial, porque eu não consigo justificar o porquê que aquela pessoa recebeu ou não recebeu o crédito. Então a gente precisa, na verdade, para que isso ocorra, de duas coisas. Primeiro, uma pesquisa em torno do que a gente chama de modelos de interpretabilidade. Ou seja, como que eu olho para aquela caixa preta e tento entender o porquê que ela deu aquela resposta. Tem um grupo de pesquisa na Poli muito forte em relação a isso, o professor Fábio Cosma. E a outra importância seria justamente do ponto de vista legal, de você verificar quais as medidas que poderiam ser aceitas pelo Banco Central e pela CVM, né? Então, hoje em dia, a gente tem essas restrições no mercado financeiro. Mas eu acho que, sim, fornece insights importantes para quem está no banco, ao mesmo tempo que fornece insights importantes para a sociedade também, de pensar, por que a gente criou esse modelo que é tão elitista?
E daí você, com esses dados, você consegue comprovar o porquê que o crediário das Casas Bahia fez tanto sucesso. Porque fornecia crédito para quem não tinha acesso a crédito, né? Cara, me tirou uma dúvida. Eu não sei nem se essa palavra existe. O elitismo, ele pode ser tendencioso à medida de quem analisa e imputa os dados que vão sair? E como é que você, sendo um analista de dados ou um gestor de uma equipe de análise de dados, você evita isso, na tua opinião? Tu tem alguma noção, Durão? A gente tem algumas formas de tentar tirar o viés da base, né? Então, de tentar equilibrar melhor a nossa base de maneira que ela se torne menos desbalanceada. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com esse modelo elitista, mas que vai ficar claro. Imagina que a gente está tentando fazer um modelo que preveja determinado câncer que é raríssimo. A taxa de incidência desse câncer na população é de 1%. Eu te garanto que o primeiro modelo que vai ser gerado é um modelo com acurácia de 99%. Por quê? Porque o meu modelo vai chutar que ninguém tem câncer. Então os 1% que ele erra é 1% justamente das pessoas que têm câncer, que é o que eu quero prever. Então, quer dizer, existem algumas técnicas computacionais e estatísticas que a gente pode adotar para tentar diminuir esse viés na base, mas do ponto de vista, acho que o que precisa ser feito, na verdade, é você alterar de fato a base, ou olhar esses dados de maneira a pensar em políticas públicas para você equilibrar esses dados naturalmente. Então, como que você pode, por exemplo, com base naquilo, aí pensar em modelos talvez não comerciais do banco, mas modelos de política pública de acesso a crédito, que você balanceie essa base. Então, se eu estou tendo um histórico de que o pessoal da periferia dá mais default, por que eles dão mais default? Então aí acho que entra um papel... Aí já entra mais a parte até qualitativa de você compreender cada caso e falar, por que isso está acontecendo? Exato. Agora, quanto gestor disso, acho que cabe, assim, dependendo do gestor e dependendo da área que está atuando, acho que a pessoa pode ter uma decisão do tipo, não vamos então fornecer crédito vamos dificultar o acesso a crédito para essas pessoas. Ou o gestor, ele pode ter uma visão um pouco mais futurista e tentar buscar essa análise mais qualitativa, né? Acho que vai de pessoa a pessoa, não tem um caminho certo ou errado a ser seguido. O que eu costumo dizer para os meus alunos é que eles têm que ter pensamento crítico. Então, se está dando uma resposta, se o seu modelo está dando uma resposta, você tem que ser capaz de entender o porquê que aquela resposta está acontecendo. E se faz sentido a gente tomar caminho A ou caminho B. Acho que é o que eu pego no pé bastante dos meus alunos, que tenha pensamento crítico. Né? Não rode, não seja só... não escove seus bytes, não rode só o modelo, analise aquele modelo. Caramba, que massa. Durão, tem dois assuntos que a gente gostaria de conversar contigo. Um é sobre a IoT e o outro é sobre a parte de biotecnologia. A gente pode conversar um pouco sobre a IoT? Vamos lá, internet das coisas. E, Durão, como que tá esse cenário de IoT hoje aqui? Vamos falar a nível mundo, né? E a nível Brasil, o que é que tu tem visto aí? Bom, acho que atualmente a gente fala muito de dispositivos conectados, né? Até o termo internet das coisas não é tão popular assim, quer dizer, no ponto de vista industrial e acadêmico é bem popular, mas quando a gente fala de comércio, não se usa tanto internet das coisas, se usa objetos conectados, né? Então você fala assim, geladeira conectada, o fogão conectado, sei lá o que mais. Na minha opinião, assim, tem duas partes na minha resposta, talvez a parte técnica e a parte mais opinião. Do ponto de vista técnico, a gente tem, especialmente nos países asiáticos, Japão, China, Coreia, um avanço muito grande em internet das coisas. Então você tem, até com a Olimpíada, acho que isso vai ficar bem, bem claro, você até passou no Globo Repórter, acho que esses dias, ou há um tempo atrás, não lembro mais, sobre um restaurante que tinha só robôs atendentes e, na verdade, os robôs eles eram controlados por pessoas que não podiam sair de casa para trabalhar. Então, pessoas, por exemplo, que têm esclerose ou qualquer coisa do gênero, que não conseguiam mais se movimentar, mas tinham um emprego controlando o robô. Caramba! Então, isso é a internet das coisas pura, porque eu consigo ter um robô ali totalmente sensoriado e eu consigo controlar esse robô remotamente.
Então, assim, nesses países altamente tecnológicos, a internet das coisas já é uma realidade em todos os dispositivos. Então, você consegue saber o que tem na sua geladeira, ou a sua geladeira te tuita falando que acabou o leite, e aí você precisa comprar leite no mercado. Isso parte de um ponto de vista de uma internet estável e conectada, né? Então, a discussão de internet das coisas está muito relacionada com a discussão do 5G também. E a internet das coisas, ela ganha um espaço no mesmo tempo que o 5G passa a subir. Então, na verdade, a discussão de internet das coisas já estava meio que esfriada, e aí quando você tem o boom do 5G, aí ela ressurge, até do ponto de vista acadêmico, para a gente tentar entender o impacto do 5G nos objetos conectados. E todos nós temos objetos conectados que é o nosso celular. Se a gente for parar para pensar, o nosso celular é o que deixa o nosso objeto, pessoa, conectado à nuvem. E aí a gente tem os smartwatches, a gente tem outros wearables que garantem essa conexão. Então, do ponto de vista técnico, acho que mas é possível... do ponto de vista, vamos dizer, esse lance, a geladeira vai me dizer que acabou o leite, né? Mas tu acredita que isso vai ser um diferencial? Assim, poxa, eu vou querer comprar uma geladeira que me diz que o leite acabou. Então, esse era o ponto que eu ia trazer do ponto de vista de opinião. Assim, eu acho que... do ponto de vista de opinião, isso acaba sendo só um status que não vai ter nenhum impacto comercial, a não ser de automação residencial. Então, a internet das coisas tem um grande impacto quando você fala de eu quero fechar minha janela se estiver chovendo. Eu quero acender a luz automaticamente quando passa das 5 horas, mas quando passa especificamente uma pessoa, um carro na minha rua, eu quero simular uma conversa. Então, acho que de segurança e automação industrial, acho que sim, vai ser uma tendência para o futuro. Agora, sinceramente, acho que geladeira que tuita ou qualquer coisa do gênero, acho que é mais uma bobagem marqueteira do que necessariamente um diferencial de produto. A grande vantagem da internet das coisas é quando você começa a falar de carro conectado, quando você começa a falar de cirurgia conectada, porque aí a brincadeira começa a ficar legal. Porque eu começo a ter carros controlados remotamente. Aí eu tenho a possibilidade de ter carro autônomo, que pra gente pode parecer assim, eu até acho que do ponto de vista de cidade não é o ideal você ter carro autônomo, mas quando a gente fala de transporte logístico, pra mim caminhão tinha que ser autônomo, porque aí você tem, até do ponto de vista do trabalhador, uma segurança muito maior, porque esse cara não vai estar exposto a risco na estrada, não vai ter que tomar rebite pra dirigir 50 horas seguidas. Então você ganha um nível de controle sobre o teu produto que só é possível porque aquele caminhão está conectado. Sim, sim. Ele vai mais acompanhar se o sistema está todo ok ali. Exatamente. Enquanto ele está dentro dele. E evitar algum problema diferente do que estar ali se expondo, usando alguma coisa para ficar acordado. Exato, ele poderia até dormir, ou de repente você pode até mudar o trabalho dessa pessoa, né? Em vez de dirigir caminhão 50 horas por semana, sei lá, 20 horas por dia, 24 horas por dia, o cara pode estar em outro trabalho que seja também, para ele, muito mais significativo, do ponto de vista pessoal, né? Então a gente sempre fala, e aí tem essa discussão tá bem relacionada com a renda básica de cidadania, na verdade, o Suplicy, e na verdade o Marx já falava isso antes dele escrever o Capital. Tem um livro chamado Grundrisse, que é um livro onde ele fala da grande indústria. E quando ele cita a grande indústria, ele fala que, na verdade, esse processo de industrialização ao extremo e esse processo de conexão ao extremo, ele tira tanto a necessidade do trabalhador, que esse trabalhador ele precisa ter alguma atividade criativa. Então, quer dizer, na verdade, segundo o Marx já falava de indústria 4.0 antes do Capital. Porque a gente precisaria desse estágio, para que as pessoas possam garantir a sobrevivência delas com tarefas que sejam, de fato, benéficas criativas e benéficas do ponto de vista psicossocial, né? No caso aí, tu falou do motorista de ônibus, pelo menos aqui em São Paulo tem
vagões que são utilizados por meio totalmente autônomos, né? De ônibus, acho que não. Não, né? de ônibus não, de trem, perdão. De trem tem, mas ele é semi-autônomo, na verdade, né? Ele é controlado de uma central de controle que determina as paradas, né? Aí quando a gente fala de... Claro, reduz acidentes? Assim, tem reduzido acidentes ou não? Nos trens sim, né? Nos trens sim. Mas ele não reduz alguns tipos de acidente que é mais fácil de você evitar quando você tem um condutor. Por exemplo, a taxa de suicídio no metrô ela é bem alta, embora seja meio mascarado esses números. Sim. Mas se você tem um condutor no metrô que consegue frear o trem, você consegue evitar mais acidentes. Por isso que nas linhas onde você tem o trem autônomo, você tem aquelas placas de vidro na plataforma. Sim. Que você impede a pessoa até mesmo de se jogar. Você impede a pessoa de se jogar no trilho, né? Então, são basicamente, você tem certos benefícios e você tem outras coisas que são piores, né? Então, mas de maneira geral, tende a reduzir os acidentes, desde que todos os trens que circulem naquela linha sejam autônomos, né? Os acidentes que a gente sempre vê aí de carro autônomo e coisa do gênero, é sempre porque tem envolvido no meio do caminho um carro que estava sendo dirigido por uma pessoa, de fato, né? Ou seja, o cara tá lá no trajeto dele autônomo, normal, isso. E alguém vem e comete alguma... E tem uma atitude completamente inesperada, e aí causa o acidente. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, que um carro da Uber, acho, atropelou um ciclista numa estrada. Acho que eu cheguei a ver a manchete, mas eu não cliquei, não me deu o clickbait, não. Então, nesse caso, eu fui estudar o que tinha acontecido por trás do acidente. É fácil falar isso, porque vai parecer que eu tô culpando o ciclista, mas não é esse o ponto. Mas a pessoa tava numa estrada, numa autoestrada, sem nenhum kit de iluminação, e andando a mais de 70 km por hora, né? De 50 ou 70 km por hora. O carro, ele até viu que ia passar um objeto. Então, os sensores capturaram isso. Mas os sensores não perceberam que aquele objeto era uma pessoa. Eles acharam que era um pássaro. Ou algo do gênero, que não iria causar nenhum tipo de problema se colidisse. O problema é que eu digo assim, não iria causar acidente pro motorista e nem acidente para outros. Então, quando a gente fala de veículos autônomos, é importante a gente ter esses poréns bem destacados, né? E por isso que eu não acho que vai funcionar na cidade. Eu acho que veículo autônomo teria que ser mais coisa para a estrada mesmo, para você diminuir o número de acidentes na estrada. Na cidade, sinceramente, eu acho que o ideal seria transporte público. Mas aí surgiu uma dúvida. Então, vamos falar de estrada. É tudo ou nada? Eu acho que você ter caminhões autônomos, acho que já reduziria muito o número de acidentes. Porque grande parte dos acidentes que a gente vê hoje nas estradas estão sempre envolvendo algum tipo de caminhão numa manobra... Tombamento, né? Tombamento ou tentando quebrar vento. Então, acho que isso vai reduzir já bastante o número de acidentes que envolvem caminhões. Ou ônibus, por exemplo, que aí você tem uma tragédia muito maior, né? Acho que os acidentes de carro vão continuar existindo, porque a gente vai ter a pessoa... Mas ao mesmo tempo que você consegue, de certa forma, embutir certa inteligência no carro, e a gente já tem carro que faz isso, que diminui a velocidade automaticamente, ou faz qualquer tipo de manobra para proteger as pessoas, acho que isso vai reduzir mais o número de acidentes. Mas eu não acho que... Eu acho que as pessoas gostam de dirigir. É uma coisa que eu não entendo, porque eu não gosto de dirigir, mas as pessoas de maneira geral gostam. Vira tipo um lado. Então, depois vai ter bicicleta autônoma aí pra poder. Eu não sei vocês, mas eu não acredito nessa história de que ninguém vai mais comprar carro. Não, as pessoas gostam de dirigir. Eu penso que é igual aquela história que, tipo, não vai ter mais cinema, acho que vai ter os dois. Exato. Não, né? Durão, vamos falar então aí, já falou de Big Data, já falou de IoT, já falou de 5G. Vamos falar então do assunto aí que você está atuando nos últimos meses, ou até anos, não sei, que é a parte aí de biotecnologia, né? Acho que você até brilha os olhos aí quando você está falando desse assunto. Vamos falar um pouquinho disso aí, então. Como Legal. Que você caiu nessa área? Uhum.
E conta aí como foi tua evolução dentro dessa área, assim, o que foi que te captou a atenção aí? Eu acho que até é importante dar um panorama do que é a bioinformática, a biotecnologia. É biotecnologia ou bioinformática? É um pouco dos dois. Na verdade, eu não trabalho tanto com bioinformática, embora eu esteja em um laboratório de bioinformática. Mas eu tô envolvido no meio ali também. Eu acho que, assim, o que me levou para... Bom, minha família inteira é de biológicas. Eu fui a ovelha negra, assim, que foi pro lado de exatas e pro lado de tecnologia. Mas eu era muito próximo do meu avô, então é importante essa história, porque está relacionado com várias coisas na minha vida. Por exemplo, eu quis trabalhar com animação, porque, não sei se vocês conhecem a história do Up, mas, do velhinho, né? Do velhinho das casas. Então eu olhava para aquele filme e imaginava meu avô, então por isso que eu decidi, por isso que eu me apaixonei pela Pixar. Contém spoilers. É verdade, desculpa. Mas eu acho que assim, eu caí na biotecnologia mais como uma forma de... Eu não sei vocês, assim, mas eu tendo me formado numa faculdade pública, eu sinto muito essa necessidade de alguma forma, devolver para as pessoas o investimento. Então, até acho que a própria decisão pela carreira acadêmica foi um pouco relacionado a isso, né? De como eu poderia, de alguma forma, devolver para a sociedade, em forma de pesquisa, aquilo que foi investido em mim. E, especificamente, a biotecnologia foi uma forma de unir o que eu gosto, o que eu sei fazer, com algo que poderia trazer uma vantagem muito mais clara para as pessoas. Porque não é que tecnologia industrial não traga vantagem para as pessoas. Traz, mas eu acho que essa vantagem é muito mais secundária, porque até vai parecer meio estranho essa sensação minha, mas eu tinha um pouco a sensação dentro do trabalho de indústria, quase como se eu tivesse gerando dinheiro pro capital, sabe? Quase como se eu estivesse dentro do sistema, gerando mais dinheiro para quem é detentor do sistema. E eu não estava, de fato, ajudando as pessoas, que é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. E daí a gente acabou indo, né? E quando eu digo a gente, eu e os meus sócios, né? A gente acabou indo mais para essa parte de negócios mais voltados para a saúde, como a gente pode transformar a saúde. Mas isso foi muito mais o poder de convencimento do Durão, ou foi muito mais uma coisa que foi acontecendo com todo mundo, assim? Acho que é uma coisa, acho que tem um pouco dos dois, assim, né? Acho que tem um pouco dessa conversa e tem um pouco também de as oportunidades foram aparecendo e a gente foi agarrando essas oportunidades, né? E eu me envolvi a gente se envolveu num projeto junto com o laboratório do professor Helder, lá da farmácia. Atualmente ele foi para o Einstein, mas originalmente ele tem um laboratório na farmácia. Isso na USP? Na USP, isso. Que é um laboratório de bioinformática. Então, o laboratório dele é um laboratório que faz processamento genético. Então, basicamente, a ideia do laboratório dele é como usar a computação para processar genes e chegar a possíveis causadores de doença ou possíveis quase expressões... o professor Albieri lá do Clone, né? Sim, é quase isso. O grande noveleiro, cara. Eu sou também. Isso é uma história à parte, cara. Eu assisto novela, eu também gosto de novela. Eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe a assistir novela. Assisto, aliás, Império, tá. Mas é quase isso. Então, por exemplo, eles têm uns projetos super legais de avaliação de expressão genômica com a vacina do Ebola. Então, quer dizer, como que a vacina do Ebola causa reação no corpo humano e como que isso vai variando ao longo do tempo. Que é uma pesquisa super interessante. Então, o próprio mapeamento genético do Covid, né, do SARS-CoV-2 e das suas variantes é feito usando um processo de bioinformática, né? De você comparar os genes e ver como que está mapeado aquele vírus, aquele material genético. E dentro desse laboratório, o professor Helder estava com algumas ideias de ter algumas soluções que não fossem tanto voltadas para processamento genético, mas fossem voltadas para o uso de tecnologia mais, é claro, relacionadas a sistemas biológicos e especialmente visualização de dados. E a gente entrou num projeto junto com ele, e até um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, de digitalização de carteiras de vacinação. Vou aproveitar esse momento para fazer um pequeno jabá, mas quem puder, doe a sua carteira de vacinação.
O site é levac.org, com 2 Cs. Anota aí, pessoal. Repete aí, Durão. Levac.org. Então, Maravilha. LEVACC.org. Saindo daqui, eu já vou fazer a doação da minha. Vou até pedir pra minha mãe. Mãe, separa meu cartão de vacinação aí, que tem uma história que minha mãe, claro, Sim. né, cara? Eu sou desse tamanho, mas ainda sou jovem, né? Então, essa é uma questão. Eu perdi a minha. Mas eu vou com certeza contribuir lá. Legal. Porque justamente a ideia desse projeto é para que a gente não tenha mais o risco, não corra mais o risco de perder os nossos dados. E esses dados vão estar integrados ao Sistema Nacional, o Plano Nacional de Imunização. Por quê? Porque aí, quando ocorre um surto de febre amarela, eu consigo ver qual é a cobertura vacinal e consigo falar, não, vamos focar nossas vacinações, nossas vacinas em determinada região. Que é algo que parece simples, né? Deveria ser uma tomada de decisão simples, né? Do tipo, vamos dar mais vacina para essa região que tem mais gente e mais gente de risco. Hoje não tem nada de informação disso no Ministério? Ou existe alguma coisa do tipo, olha, em São Paulo, vamos dizer que o Emílio Ribas vacinou, vamos dizer, 30 mil pessoas no último mês? A gente tem a informação atual de quantidades de vacinas que foram enviadas pelo Plano Nacional de Imunização, mas a gente não tem a quantidade de quantas vacinas que efetivamente foram aplicadas e, mais do que isso, a distribuição geográfica dessa aplicação. Então, quer dizer, lá no Plano Nacional de Imunização, eles sabem que 50 mil vacinas foram enviadas para o Emílio Ribas e sabem que, supostamente, essas 50 mil vacinas foram aplicadas. Mas não sabem em quem, não sabem como. Então não tem distribuição de faixa etária, não tem distribuição de nada. Não tem dados, né? Não tem dado nenhum. Aí me tirou uma dúvida. Eu entrei no aplicativo, acho que é Saúde. Uhum. E lá, pelo menos para o coronavírus, para a vacina do Covid, aparece lá. Né? As vacinas mais novas tem. Mas o negócio desse projeto é justamente as vacinas da gente que na nossa época não tinha quando a gente tomou. Então é você tirar uma foto da sua carteira e a gente usa algoritmos de processamento de imagem para contar essas vacinas e para mandar para o Ministério. O João tomou 5 doses de vacina de pólio, tomou 1 dose de febre amarela, tomou 1 dose de hepatite B e assim por diante. Ô, Durão, vocês estão fazendo alguma coisa com aqueles recaptcha? Tipo assim, você manda aquela fotinha, que vacina esse cara tomou? Aí tem lá, e leia a mensagem aqui, não, esse aqui é... A gente queria fazer isso, mas não ia dar certo, porque a gente... Só pra quem não entende, pessoal, recaptcha é quando você vai logar em um site, colocar sua senha, ele vai conferir se você é realmente um humano. E ele pede te joga umas imagens e pede pra você escrever a palavra, enfim, que tá escrito ali naquela imagem. Quais imagens tem um semáforo? Exatamente. Quais imagens tem uma palmeira? Pra quem votou, como eu, pra Juliette ganhar o BBB, sabe do que a gente tá falando. É aquele negócio que enche o saco pra você ficar preenchendo, né? Mas não, a gente acabou não usando porque, como é uma linguagem muito específica, a gente não quis magoar as pessoas, fazendo as pessoas ficarem digitando dados de vacina, né? Então atualmente a gente usa alguns algoritmos de OCR e daí a gente roda um algoritmo próprio de matching de vacinas, né? É um algoritmo que a gente desenvolveu, uma equipe grande. Tem dado certo? Como é que tá isso aí? Cara, tem dado certo. A gente conseguiu 2.000 cadernetas doadas, né, via esse site. A doação da caderneta, ela serve pra gente treinar o nosso modelo, tá? Porque essa captura vai ser feita totalmente via SUS. Então a ideia você vai no posto de saúde tomar uma vacina nova ou fazer qualquer exame, a funcionária vai perguntar, posso digitalizar a sua carteira? E aí, uma vez que ela já digitalizou, seus dados vão estar conectados com o eSUS. Então, quer dizer, a caderneta que você doe pra gente, a gente vai usar pro treino. Então, a gente está conseguindo reconhecer muito bem os tipos de cadernetas e a gente consegue reconhecer muito bem os tipos de vacina. O nosso algoritmo ainda erra bastante, porque a gente ainda está nessas etapas de treino iniciais. Então, quer dizer, a gente ainda está no caminho para fazer com que o algoritmo erre menos. Mas, atualmente, ele ainda tem uma taxa de erro grandinha. Você estima que precisa de quantas cadernetas para alcançar um treino com alto nível de eficácia? Olha, eu acho que se a gente tiver algo em torno de
5.000, 10.000 cadernetas, a gente consegue ter um treino bem efetivo. Porque como que a gente faz o treino atualmente? A gente marca essas cadernetas à mão. Então a gente marcou atualmente, acho que são umas 300 que a gente começou marcando, mas a gente vai marcar essas 2.000 cadernetas à mão para a gente poder ter o que a gente chama de ground truth, né? Ou seja, é o padrão que é a resposta correta. Uhum. E daí o nosso algoritmo, o que ele faz? Ele lê um valor, aí ele dá um valor para aquela célula. Então, por exemplo, ele vai ler lá Sabin. Então ele vai pegar, vai identificar que é Sabin e falar Sabin é pólio. E ele vai comparar com a verdade. Se lá na verdade está escrito pólio, então ele acertou. Eu posso continuar processando dessa forma. E eu faço isso para todas as células da caderneta. Então, quer dizer, ele é um processo que ele vai aprendendo com os erros dele, né? Entendi. Cara, projeto super legal, né? Porque até um tempo atrás, acho que essa da febre amarela, né? Teve um surto aí recente. Sim, eu tava morando em Sergipe, no Aracaju. E, cara, eu precisava fazer algumas viagens. Aí a empresa que eu trabalhava tava receosa de saber, tipo, cara, você tomou essa vacina já? Quando você tomou? Aí eu fiquei, caramba, eu tomei essa vacina porque eu fiz uma viagem internacional e era necessário, mas cadê teu cartão? Cadê a comprovação? E se isso já tivesse digitalizado, em meio digital, que eu acho que facilita a vida de todo mundo, e até o controle do próprio governo, tipo, isso. Aquele cara morava aqui, mas hoje ele mora lá, então, tipo assim, ele tá com um novo endereço e isso ajuda bastante, né? Cara, foi a saga da minha mãe para procurar o meu cartão de vacinação de não sei quanto tempo atrás, que ela tinha ainda, achou, e aí, tipo assim, eu comprovei, eu não preciso tomar porque eu já tô imunizado. Tem vacina que o tempo que você tem que fazer uma dose de reforço é muito maior, né? Por exemplo, a hepatite B, se não me falha a memória, é uma, depois de um mês outra, e depois de 6 meses outra. Até onde eu sei, quando eu tomei era assim. Foi exatamente isso, eu tomei essa tétano, acho que eram 10 anos, não sei se continua desse mesmo 10 formato. anos, é 10 anos. Não sei se continua nesse mesmo formato. Então, tétano é a vacina que você toma hoje, pô, eu lá lembro depois, quando foi a última vez que eu tomei a vacina do tétano, você não... Pô, muita coisa aconteceu nesses últimos 10 anos, então você Sim, tem várias vacinas que, na verdade, a gente precisa tomar o reforço e não sabe, né? Então, por exemplo, a tríplice precisa tomar reforço a cada 10 anos. Mas são informações que a gente acaba... precisa. Vou ter que tomar uma dessa aí, então, a gente acaba não sabendo dessas informações, e a ideia, e aí eu já... tô viajando com um negócio que, na verdade, aí já é uma questão do Ministério da Saúde, mas se eu tivesse relacionado diretamente ao Ministério, o ideal seria que a pessoa recebesse uma notificação falando, você tem que tomar a vacina. Sim. Porque a vacina é economia pro governo, né? Em última instância, você investe em vacina para não investir em hospital, né? Sim. Então essa é a ideia, né? E aí, Durão... Manutenção preventiva, né? Exatamente. Da sociedade. E aí, Durão, então hoje tu tá atuando com essa parte, né, de aprendizagem aí. Tu tem outras atuações nesse laboratório? Ou como é que é tua atuação lá? Lá eu acabo ficando mais responsável dentro do laboratório por esses projetos de visualização de dados, né? Então toda essa parte que mexe mais com imagens e com processamento de imagens eu acabo estando envolvido. Tem outro projeto bem interessante que a gente toca lá, que é um projeto que a gente chama de Bioprofile, que a ideia é criar um digital twin, aí voltando no tópico do meu doutorado, mas do corpo humano. Então, quer dizer, a gente imagina... não sei se já ouviram falar o termo medicina de precisão. Ainda não. Eu vou tentar chutar uma coisa aqui. Se for, tu me diz. Em conversa com meu cunhado, ele falou que em pouco tempo, o que vai acontecer com os medicamentos é que ele vai preparar o medicamento exatamente nas quantidades que é necessárias para você tomar. Em vez de hoje você, por exemplo, vai tomar um medicamento, o cara fala, 20 miligramas desse medicamento tal. Aquilo é como se fosse uma dose média para a população, ele vai ser assim, cara, você precisa, na verdade, 17,53 desse aqui, mais 3,245 gramas desse outro aqui. Perfeito. E aí, isso vai meio que preparar, tipo, como se fosse uma farmácia manipulada, mas, vamos dizer, uma customização em massa nos medicamentos. Sim, a medicina de precisão é exatamente isso. Isso? É exatamente isso. Nada mais é do que você ter um processo médico e medicinal voltado para as tuas necessidades. Então a gente usa os teus dados genéticos e os teus dados de exames para poder pensar num tratamento específico para você. Então, você citou o caso da medicação, e esse é um exemplo de tratamento, né? Então você pode
com medicina de precisão, cruzar os teus dados genéticos, e hoje em dia já existem bases que fazem isso. Basicamente, o trabalho é só deixar isso pronto para os médicos, mas já existem bases que você consegue saber que a Novalgina ela age de uma forma para quem tem um gene expresso de determinada forma. E para outras pessoas que não têm esse gene, ela age de uma forma tóxica, por exemplo. Então, tem pessoas que podem tomar 100 gramas de Novalgina e não acontecer nada, e tem pessoas que podem tomar 500 miligramas e passar mal. Então, a ideia da medicina de precisão é você cruzar essas informações e falar, ó, pro João, não adianta você dar Novalgina porque ele passa mal com Novalgina porque ele tem esse gene específico. Mas, pro Luiz, dá para você fazer isso. Você pode indicar essa Novalgina e, mais do que isso, você pode dar uma dose maior porque o corpo dele metaboliza mais rápido a Novalgina, então você dar 1 grama não faz sentido. Então, quer dizer, tem hoje em dia esses estudos e a ideia disso é como mostrar para o médico. Além disso, o projeto que a gente está trabalhando, ele não é só de você falar o prognóstico do ponto de vista genético e cruzar essas informações, mas também do ponto de vista de imagens e de prognósticos usando inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente poderia recriar o cérebro de um paciente a partir de imagens, né, de imagem de ressonância magnética e outros exames, recriar o cérebro específico dessa pessoa e entender qual que é a extensão de uma lesão, por exemplo. Então, imagina uma pessoa que tem mal de Alzheimer, que tem uma lesão específica numa região do cérebro. A gente conseguiria, a partir disso, recriar o cérebro dele no laboratório, quer dizer, digitalmente. Então, você vai lá no médico, o médico vê que é você, entra lá com um código seu e projeta o teu cérebro, e ele pode te explicar como que a tua lesão está afetando especificamente determinadas regiões do teu cérebro. E isso abre um espaço gigantesco para as pessoas, para os pesquisadores específicos dessa área, analisarem o que de fato está acontecendo. Então, vamos pegar um caso específico de esclerose múltipla. A gente sabe na esclerose que o que acontece é que você tem um defeito de fabricação nos seus linfócitos B, e eles vão lá e comem a bainha de mielina do teu neurônio. Então, quer dizer, o neurônio, toda essa parte de conexão entre um neurônio e outro, que é onde a gente aprende lá no colégio que ocorre a sinapse. Uhum. O neurônio, essa parte do neurônio de comunicação... Axônio, né? Isso, o axônio. Ele é envolto por uma camada de gordura, e o que acontece no caso da esclerose é que os linfócitos, eles comem essa camada de gordura, ou seja, eles atacam e destroem. Então, o sinal que é processado, ele é processado de maneira errada. E daí você vai perdendo os movimentos, porque o sinal do teu cérebro, no movimento o braço, ele não chega com o sinal completo no teu braço. E qual que é a ideia disso? A gente criando esse modelo digital, a gente poderia simular essas situações, então ver como que é uma pedida de informação do cérebro do paciente para o braço e tentar identificar qual que é o ponto que está dando problema. Então, por que está falhando essa comunicação? Onde que estão esses neurônios comprometidos que causam essa falha? E aí no intuito seria muito mais de tratar ou no caso, de evitar que a pessoa... Pelo que eu estou entendendo, que é muito mais tipo a pessoa tem isso e aí você vai meio que dar... ajustar para que ela consiga voltar a ter os movimentos. Né? A ideia do projeto, na verdade, é a gente dar material disponível para os pesquisadores e para os médicos viajarem, né? Entendi. Então, assim, se os médicos quiserem usar aquilo para pensar num tratamento para as lesões, eles vão poder usar para ver especificamente para um paciente como que é afetado o movimento dele, e a partir daí pensar, será que a gente consegue, aí do ponto de vista de engenharia, pensar num cabo de fibra ótica, a gente consegue alterar algumas coisas no cabo para fazer com que o sinal chegue mais cheio? Talvez a gente consiga fazer a mesma coisa com o corpo humano. A gente sabe que a célula, o neurônio em si, ele não tem potencial de se regenerar. Mas quem disse que precisa ser um neurônio, efetivamente, Pode ser Poderia ser, sei lá, um cabo específico, né? Um cabo, alguma coisa que passe esse sinal de alguma forma, né? Claro que aqui a gente tá viajando, eu não faço a menor ideia se isso pode acontecer ou não, até porque eu não sou médico. Mas a ideia desses projetos é a gente dar o ferramental para o médico poder viajar na pesquisa dele, usando cobaias humanas sem ser cobaias, porque a gente tem um modelo digital dessa cobaia,
quer dizer, a pessoa não vai ser afetada diretamente, eu só vou mexer nesse modelo digital dela. Mas eu consigo fazer testes e simular esses efeitos. E para você fazer o modelo digital, o que você precisa especificamente? Seria uma gotinha de sangue, e daí você pega o DNA, e dito isso você consegue já fazer todo o processo de construção do cérebro daquela pessoa com 27 anos, com 28, com 29, é mais ou menos isso? A ideia ou precisa seria... fazer tipo sei lá, encefalograma? A gente precisa... na verdade, aí vai de cada modelo específico, né? Por exemplo, no caso dos medicamentos, a gente só precisa do DNA da pessoa. Só tirar uma coisinha de cabelo aqui. Seria só tirar um negócio de cabelo, fazer os testes de DNA. Na verdade, a gente faz hoje muito por secreção nasal, né? Então, o famoso suave, né? Do Covid que a gente está acostumado. E daí a gente consegue mapear geneticamente essa pessoa e entender quais são os genes que ela tem e como esses genes... são prescritos, né? Como que ocorre a prescrição desse gene, e aí a relação medicamentosa. Quando a gente fala de outros exemplos como esse da esclerose, aí a gente precisa de mais informação. Precisa de um eletro, por exemplo. Um eletroencefalo, um sensoriamento, uma tomografia, uma ressonância, enfim. A gente usa vários exames que tem disponível, né? E aí é um conjunto de pessoas que estão ajudando a gente, né? Não sei se já ouviram falar da empresa MedRoom. Não. MedRoom é uma empresa que ela é voltada para a realidade virtual de sistemas biológicos e é usada muito para educação e treino de médicos. Então o cara quer estudar lá o sistema nervoso. Aquele com realidade virtual? Eu acho que eu já vi sim. Eu vi uma experiência dessa. Legal. A viagem lá da Índia, tinha lá você vendo para estudantes de medicina Legal. E acadêmicos da área de saúde, ter isso visualmente, você lá conseguir ter aulas de anatomia tendo isso, né? Uhum. É um pouco disso, é o que eles fazem. Só que eles estão trabalhando com projetos mega interessantes de usar esses modelos para prever, por exemplo, se determinado paciente vai ter aneurisma ou não. Ou, na verdade, não ter aneurisma, mas se aquele aneurisma vai estourar ou não. Então eles mapeiam o cérebro daquele paciente e, usando mecânica dos fluidos, eles veem quanto que aquela bolha tem de probabilidade de fazer uma força maior no vaso sanguíneo e romper o vaso no cérebro. Então a gente está junto com eles nessa iniciativa de tentar replicar o corpo humano individualmente. E aí poder pensar em tratamentos específicos para determinadas pessoas, né? Caramba. Cara, e falando um pouco de futuro, tendo por base essa parte de bioinformática, biotecnologia, a medicina o médico vai deixar de existir, a profissão médico vai deixar de existir e os bioinformatas vão dominar isso? O que é que você vê disso? Eu acho que jamais o médico vai deixar de existir. Eu acho que cada vez mais o médico vai assumir os tratamentos que são os que os médicos mais gostam, que são aqueles tratamentos que não tem reportado na literatura e que são os tratamentos mais interessantes, né? Porque eu tenho vários médicos que eu converso, os caras falam assim, aqueles casos simplesinhos, assim, até eu trato, mas eu gosto dos casos desafiadores, né? Que trazem aquela complexidade, eu não sei o que está acontecendo, ou o cara tá no pronto-socorro, aí chega aquele paciente com aquele caso mega complexo e você consegue tratar o cara. Então eu acho que assim, a tendência, e aí com todas as profissões, é que as atividades que são repetitivas e mecanizadas, elas vão deixar de existir enquanto profissão. E aí nós, humanos, vamos cada vez mais assumir uma atividade mais criativa e atividade pensante, porque por mais que a gente queira dizer, uma revolução das máquinas, na minha opinião, isso nunca vai acontecer, porque a inteligência artificial nada mais é do que um processo de treino estatístico. Então, quer dizer, não tem como eu treinar uma inteligência a ser mais inteligente do que a pessoa que está treinando. Então, quer dizer, e a gente já sabe que uma pessoa sozinha, ela não é mais inteligente do que um conjunto de pessoas. Então, é muito pouco provável que a gente tenha uma revolução das máquinas ou qualquer coisa do gênero, mas o que eu imagino tendo no futuro, e aí até como política pública, existe a necessidade da gente efetivamente pensar em como isso vai afetar a geração de empregos e treinar e educar as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos para essa realocação. Então, quer dizer, cada vez mais eu sou um adepto da renda básica de cidadania, porque aí você garante que todo mundo vai ter o mínimo para sobreviver. E depois disso, você treina as pessoas, você consegue treinar as pessoas para assumirem
tarefas com níveis cognitivos mais altos. Até porque, assim, eu tenho um profundo respeito por todos os trabalhadores e por todo mundo que fica fazendo essas atividades repetitivas. Mas do ponto de vista de qualidade de vida e qualidade de trabalho, não é saudável o cara ficar o dia inteiro apertando parafuso, haja visto o Chaplin já mostrou isso pra gente em tempos modernos, né? Então, quer dizer, a ideia é que a gente acabe com... não acabe, mas que a gente melhore a qualidade de emprego das pessoas, e isso tem que vir junto com políticas públicas de garantia de renda, né? Não dá pra gente simplesmente só falar, isso vai mudar e você que se vire. A sociedade precisa evoluir junto, né? Isso fica muito difícil quando você pega países e sociedades que não têm essa capacidade de qualificar a população, né, que é uma necessidade básica, né, que deveria ser fornecido com um suporte forte do governo, que é a educação, e isso eu acho que vai acabar também distanciando cada vez mais, né, os países que têm a capacidade de qualificar a sua população versus os que não têm, né? Sim. A qualificação da indústria como um todo, né? Se você pegar a crise de 2008 nos Estados Unidos, o governo Obama, ele investiu nos centros de manufatura avançada. Então tem vários centros de manufatura avançada espalhados pelos Estados Unidos, onde o principal deles é em Chicago, não à toa, porque obviamente é o estado do Obama. E nesses centros de tecnologia, a função desses centros é treinar os operários locais em tecnologias avançadas. Então você tem o operador, o torneiro mecânico sendo treinado em torno CNC, em visualização digital e diversas outras coisas, porque todo esse plano foi voltado para, quando a gente tiver uma recuperação econômica e voltar a ter crescimento industrial, a indústria vai estar automatizada e, consequentemente, os operários precisam estar preparados para isso. Então, sem esse plano, não adianta, a gente não vai sair da... Tem muito aqui no Brasil essa história de falar, a gente está na indústria 1.0, indústria 1.5. Mas não adianta a gente pensar em indústria 4.0 se a gente não qualificar o trabalhador. E aí, em vista disso, tem algumas ideias... de um ponto aí, Diga, João, manda bala. que me chamou muita atenção, que é o caso da construções de hidrelétricas. Aqui até outro episódio que a gente conversou sobre o caso de Belo Monte. E uma das opiniões de um dos caras lá, que fala, acho que até do Carlos Novaes, ele fala assim, que em algumas situações, quando você vai fazer a construção, por exemplo, de uma hidrelétrica, e especificamente falando de Belo Monte, lá era uma cidade que não tinha tanta infraestrutura, e você teve que trazer pessoas de outros lugares do país para você pegar e capacitar as pessoas para lá, então, começar a trabalhar com retroescavadeira, enfim, treinar, capacitar as pessoas. E do ponto de vista que acontece, que ele comenta poxa, você vai treinar várias pessoas para atuar aqui, que essa obra deve durar, sei lá, 10 anos, enfim, não sei exatamente estimar quanto tempo durou, mas provavelmente 10 anos. E quando terminar essa obra? Esse cara que foi treinado para trabalhar com retroescavadeira, aquelas bobcat, enfim, esse cara vai trabalhar onde, né? E aí tu tá trazendo um ponto aí que eu achei muito interessante, que é o caso do cara que tá lá em Chicago, né? Que era uma região altamente industrializada, né? Dos Estados Unidos. E esse cara, durante a crise, o cara tava sendo treinado para, quando voltar, ou seja, tá pensando provavelmente coisa de 3, 4 anos depois, né? Sim. E no caso aqui do Brasil, então, tu acredita que a gente tem que estar preparando a nossa mão de obra, a população brasileira, não para a indústria 2.0 ou 3.0, mas já para 4.0. Eu diria que a gente tem que preparar para talvez a próxima revolução que ainda vai estar por vir, a gente não faz a menor ideia. Porque, na verdade, a gente... A qualidade da indústria brasileira, os operários são demais, assim, a qualidade dos produtos brasileiros são muito boas. Mas a gente não tem uma política industrial clara. E isso foi ainda mais prejudicado neste governo especificamente. Porque esse governo ele fez questão de acabar com determinadas instituições industriais, como, por exemplo, a BDI, que era a Associação Brasileira de Indústrias, que garantia um processo industrial meio que em conjunto da nação. Mas a gente não tem uma política industrial clara. E por isso que, na verdade, se a gente for parar para analisar o Brasil, a gente é um país de commodity. Então a gente não vende produto com valor agregado, a não ser avião
E a não ser a indústria petroquímica, que a gente tem bastante envolvimento, mas de resto, a gente compra tudo. E não tem necessidade de comprar, a gente tem aqui a mão de obra necessária para produzir coisas com alta qualidade. Então a gente precisa pensar no treinamento de pessoas ainda para o que está por vir. Então não adianta a gente ficar insistindo em treinamentos técnicos de profissões que daqui a 10 anos talvez não existam mais. Porque você não resolve o problema daquele estudante, daquela família. O cara vai conseguir, talvez ele consiga um emprego hoje, mas daqui a 3 anos ele vai estar desempregado de novo. Entendi. Então não tem uma política industrial, e aí eu coloco que mesmo em governos anteriores, acho que ainda era meio desestruturado isso, de pensar num desenvolvimento em conjunto da indústria e do Brasil como um todo. E isso parte do investimento tanto na educação e na educação técnica, quanto na pesquisa e desenvolvimento, né? Porque hoje em dia a gente tem, e isso para mim é uma situação que eu não consigo entender. O Brasil, teoricamente, tem a maior biodiversidade do mundo e a ciência brasileira, especialmente na área da saúde, é reconhecida internacionalmente como uma das melhores. E, crescentemente, você tem uma fuga de cérebros, especialmente na área da saúde, de pessoas indo pesquisar coisas de saúde fora do Brasil. Quer dizer, então, pessoas que, por exemplo, saem do Brasil para pesquisar Zika vírus. Não faz sentido. Tipo, aqui é o berço do Zika, sabe? A gente devia dar condição para as pessoas pesquisarem e fornecer tecnologia, e especificamente biotecnologia, em alto nível. E a gente tem pessoas para fazer isso, que são as pessoas que estão fazendo isso na Alemanha, que estão fazendo isso nos Estados Unidos, estão fazendo isso na China, que são brasileiros que estão fora, porque a gente não dá condição deles fazerem isso aqui. E isso para mim é um absurdo. Faz sentido. Até o pessoal comenta muito, né? Acho que tem um caso na tua família que viver de pesquisa no Brasil é algo bem complexo. Eu tenho um caso específico, porque um parente bem próximo meu, ele teve esse cenário que você comentou aí, né? Ele foi realmente, estudou aqui, mestrado, doutorado, tudo. Teve uma experiência fora e logo foi chamado para trabalhar fora, né? E eu me refiro a um parente próximo, mas tenho vários amigos também na área de tecnologia também. Sim. A gente está falando aqui da área de pesquisa, mas isso acontece com... Vou dar um exemplo bem claro, que a gente tem passado isso por desafio para quem está querendo contratar. Agora, principalmente durante a pandemia, teve muito disso, né? Agora na pandemia, né? Que foi para ser contratado desenvolvedor. Sim. Você vai buscar um desenvolvedor, hoje você está competindo com os bancos, que têm capacidade financeira gigantesca, né? Sim. E você está competindo também com empresas lá do Vale do Silício, agora empresas também no Texas, também, que bastante estão sendo instaladas lá, como também empresas europeias, né? Então, desde a época de 2013, 2014, vários colegas já estavam recebendo propostas para ir trabalhar. Por exemplo, tem amigos que trabalham no Canadá, na área de DevOps, né? Sim. Tem amigos que trabalham na Holanda, trabalhos como full stack, né? Na área de desenvolvimento. Um primo da minha esposa, a Natália, mora na Alemanha também, voltando para a parte de desenvolvimento. Então, assim, a fuga como você falou, de cérebros do Brasil, ela é gigantesca. E não só na área de pesquisa, Sim, na área todas realmente as áreas, né? de desenvolvimento também, né? Exatamente. Então, acho que a construção de uma indústria sólida, de tecnologia sólida no Brasil, passa por um processo de valorização do profissional enquanto profissional e não mão de obra barata. Então, acho que essa é a distinção. A gente não... E é por isso que eu digo que os trabalhos que são repetitivos, eles tendem a ser substituídos. Porque nem os próprios detentores do capital enxergam aquelas pessoas como pessoas. Enxergam como máquinas vivas. E as máquinas vivas dão defeito. Sim. Muito mais do que as outras máquinas. Imagem das organizações aí. Garrett Morgan, né? Ele fala visão mecanicista, a metáfora da visão mecanicista da indústria, né? Sim. E aí, para mim, isso tudo tá conectado. Então, assim, não dá pra gente falar de industrialização sem falar em capacitação das pessoas. Se eu não capacito o cara, eu vou gerar aí uma massa de desempregados que, no fim das contas, vão ser um problema muito maior pro Estado, e fora que não vão ter condição de subsistência. Sim. Durão, cara, foi muito, muito bom o papo contigo, né? A The Bigs é focada em tecnologia, educação e negócio. A gente falou muito de tecnologia, muito de educação.
pegando aspectos específicos. Acho que a gente teria muito ainda para falar da empresa da qual você é cofundador. Cara, é extremamente grato de ter aqui, né? Acho que a gente deveria até convocar você já para outras oportunidades. Espero que tenha gostado aí Gostei bastante. da participação no The Bigs Podcast. Davizão? Cara, como de praxe, né? Durão, aproveita aí o momento que você está aqui com a gente. Com certeza, um monte de gente legal, em busca de conhecimento, vai estar assistindo a gente. Deixa uma mensagem para o pessoal aí que gostaria de atuar no setor que você atua, que achou interessante, que ainda está no processo lá, que você estava lá viajando na questão da Pixar com teu avô e tal, e deixa mensagem para esse pessoal, inspira as pessoas aí, e aproveite também o momento, manda um beijo, um abraço para quem você quiser aí, e eu acho que é isso, né? É isso aí. Legal. Não, eu acho difícil falar alguma coisa inspiradora, até porque eu não sou um inspirador, mas eu acho que o que eu tenho a dizer para as pessoas que querem trabalhar nessa área, ou para todas as outras pessoas, não tenham medo de errar. Obviamente que quanto mais responsabilidade você tem, mais difícil é você errar. Então, se você já é casado, já tem um filho, já tem uma família que depende de você, é difícil você arriscar tudo e falar, não, vou começar do zero uma coisa nova. Mas não tenha medo, acho que talvez seja isso. Não tenha medo de mudar de área, desde que você tenha garra para conseguir estudar e correr atrás. E aqui não estou falando nada de meritocracia, porque eu sou totalmente contra a meritocracia. O que eu tô falando é mais do tipo, tenha um esforço dentro do que é possível da sua rotina, visando aprender essas determinadas áreas. Tem vários cursos gratuitos que falam sobre isso, tem vários cursos pagos também, mas não tenha medo de tentar, de ousar e fazer essas coisas, né? Tem até a brincadeira do ousado chegou, né, do Neymar no Twitter. Não tenha medo de ousar. E acho que de maneira geral essa é a mensagem, e acho que mais uma mensagem nesse momento que a gente vive: acredite na ciência. A ciência salva vidas, é a única coisa que salva a vida. Então acho que basicamente é isso. Maravilha, Durão. Legal. Tu quer passar algum recado? Beijo e abraço, cara. Tem um beijo e abraço. verdade. E tu quer deixar o contato da empresa? Posso deixar o meu contato. Maravilha. Luiz.durão, Luiz com Z, Durão sem o tio. @Lumen Consultoria, Lumen com N. É N? Não sei mais, depois eu vejo. lumenconsultoria.com. Fiquem à vontade para me mandar e-mail, caso queiram, qualquer coisa do gênero. Nem que seja só para trocar uma ideia, não precisa necessariamente outras coisas. Aproveitando o beijo, então vou mandar um beijo para minha mãe, para minha esposa, para o meu filho. Especialmente pra vocês, né? Lembrando Valeu, da cara. Xuxa, né? Xuxa, especialmente um beijo pra você, lembrando, denunciando aqui as nossas idades, né? E aproveitar e dizer que se vacinem, tomem a segunda dose. Ciência salva vidas. Legal, Durão. Cara, foi um prazer inenarrável estar mais uma vez com vocês, que estão acompanhando a gente na construção dessa jornada. Vocês fazem parte disso, então através da audiência de vocês, das perguntas que vão por vir, dos possíveis convidados que vocês gostariam de sugerir. A gente pode trazer grandes nomes como o do Luiz Durão, que esteve aqui com a gente discutindo uma gama enorme de temas que a gente foi desde Big Data, Internet das Coisas e bioinformática. Então vai ser um prazer inenarrável continuar essa jornada, sempre com a contribuição de vocês, não é isso, grandão? É isso aí, galera. Assina o canal aí, cola no sininho também. Como é que é, Davizão? Cara, o cara tem que se inscrever no canal e colar ali no sininho pra sinalizar o alerta quando tiver vídeo novo. Sempre que subir um vídeo novo do The Bigs Podcast, vocês estarem ligados. @The Bigs Podcast, você vai encontrar a gente nas principais plataformas e mídias sociais. Então segue a gente que mais conteúdo como esse vai estar subindo lá semanalmente. Um abraço, galera. Tudo Falou. bom.